Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou dar continuidade aos Opa, logo de cara um pigarrinho aqui. Mas enfim, no programa de hoje eu vou dar continuidade aos programas que eu faço dedicado à série documental chamada Psicadélica, né? Geralmente eu faço uma lista de todos os episódios que eu já falei a respeito dessa série, que fala a respeito da consciência humana e das substâncias psicodélicas, mas como hoje eu não estou gravando na frente do meu computador, eu vou mencionar só o último programa que eu citei, que eu tinha analisado no episódio dessa série, que foi o programa Sem Contexto 77. Aí no começo daquele lá eu falo todos os programas em ordem, para quem não acompanha nenhum desses programas que eu estou falando dessa série, eu aconselho a ouvir eles em ordem, porque eles vão, né, progredindo nessa história. E daí, hoje eu vou falar a respeito de dois programas da série, porque basicamente eu achei que eu tava assistindo o 10º episódio da série, só que eu tava assistindo o 11º, aí eu descobri que eu já tinha assistido o 10º, mas eu tinha pulado o nono. Então dessa vez eu vou falar a respeito do nono episódio da série e do 11º episódio da série, porque do 10º eu já tinha falado, foi o que eu falei lá no 77, né? O nono episódio da série se chama Engaging the Dream, sabe? Engaging the Dream quer dizer assim, entrando no sonho, basicamente, sabe? Adentrando no sonho, algo tipo assim, sabe? Participando de um sonho, se envolvendo com um sonho, né? Eu tinha dito que o nome do episódio passado era esse, mas não, foi uma confusão que eu fiz, sabe? O episódio passado, que foi o 10º episódio da série, o nome dele real era. Como é que é mesmo? Ah, agora eu não vou me lembrar, sabe? Porque era um bagulho a ver com. Eu não sei agora. Vai me falhar o nome correto daquele episódio, né? O desse aqui seria Engaging the Dream, e basicamente realmente está falando sobre várias questões assim relacionadas aos sonhos dos psicodélicos, sabe? Como, por exemplo, assim, a questão de sonhos lúcidos também, e abordar o que realmente são os sonhos, como que os povos que lidavam com as substâncias psicodélicas, né? Os nativos-americanos e, enfim, povos da Ásia também e da África, até culturas mais antigas da Europa e tudo mais, que utilizavam substâncias psicodélicas, como que eles encaravam os sonhos, o que que isso daí significava, né? Hoje em dia, nosso ponto de vista contemporâneo ocidental dos sonhos não dá muita moral para ele, né? Basicamente, tudo que a gente se dedica a respeito de estudar o descanso do ser humano, a nossa medicina, a nossa ciência se foca apenas na parte do sono, né? O sonho, de modo geral, ele é deixado mais de um lado assim. A gente sabe que tem terapeutas que lidam com o sonho, sabe? Mas ele é muito mais tratado assim como não digo nem se um mistério ou algo desacreditado, né? Eu particularmente sempre enxerguei o sonho como algo de grande importância, entendeu? E a verdade é que historicamente a humanidade sempre fez assim, né? Eles apontam que basicamente acredita-se que tudo que a gente conhece aconteceu primeiro nos sonhos antes de acontecer na vida real, sabe? Todos os povos indígenas, muitas das visões, das histórias, das coisas que eles contavam eram visões que eram enxergadas através de sonhos, sabe? E quando digo sonhos daí, tanto o sonho da pessoa que está dormindo, realmente descansando, mas também o sonho lúcido, né? Que eles dão um exemplo de que tanto as substâncias psicodélicas quanto a meditação são algumas coisas que fazem com que a pessoa consiga ter os que são ditos sonhos lúcidos, sabe? Que é basicamente tu acessando as realidades, as formas de lidar com a vida, com a existência que a gente lida nos nossos sonhos, entendeu? Aqueles ambientes, aquele lugar, muito do que a gente vê lá, sabe? Tem gente que acha que é como se fosse a gente podendo se conectar com questões do nosso subconsciente, por exemplo, acessando uma certa sabedoria que a gente tem dentro de nós no dia a dia, só que geralmente a gente não consegue acessar, pelo menos não, tipo assim, de forma consciente, sabe? E daí depois também eles prosseguem o programa falando sobre uma questão assim do uso de qualquer substância psicodélica que todo mundo que leva a sério o estudo dessa substância sabe que ela é fundamental para a experiência que tu vai ter, que é basicamente assim a ambientação e a mentalidade, sabe? Em inglês, né, que a série é uma série norte-americana, em inglês eles falam assim set and setting, sabe? Set and setting, que basicamente assim quer dizer o ambiente e a mentalidade, sabe? O ambiente é basicamente realmente onde que tu tá, sabe? Onde que tu vai fazer essa experiência psicodélica. E tipo, nessa série, geralmente eles tratam mais as experiências psicodélicas pro viés, assim, sabe? De tu fazer uma conexão espiritual ou até mesmo de um tratamento, assim, terapêutico, sabe? Medicinal, sabe? Eles não levam muito pro lado, assim, do uso recreativo das substâncias, né? Mas então, basicamente, o ambiente seria tu estar num lugar, né, que tá preparado para tu fazer uma jornada, seja ela terapêutica ou espiritual, sabe? Não ter nada ali que vai estar
mexendo, influenciando, sabe? Contaminando a jornada, a experiência, o que tu pode ver, o que tu pode ouvir, o que tu pode sentir, que espécie de aprendizado tu pode tirar daquilo lá. E segundo é realmente a questão da mentalidade, né? Isso daqui, para qualquer pessoa que já fez uso até recreativo de substâncias, né? É sabido que é muito importante, tipo assim, quando tu vai tomar uma substância, se tu não tem uma noção clara do que tu espera obter, do que tu espera sentir naquela jornada, tu fica muito mais sujeito a outras influências, sabe? Quando eu digo influências, pode ser tanto influências de quem tá na tua volta, né? O que os outros vão falar ou fazer pra ti, mas também realmente influências, né, espirituais, né? Essa série sempre nunca demora muito pra entrar pra esses lances de energia e tudo mais, porque simplesmente quando você fala de psicodélicos, se tu vai falar de forma honesta, clara e sincera, é meio que difícil tu desconsiderar, tu fazer de conta que essas substâncias, como por exemplo os cogumelos, a ayahuasca, né, o DMT, os ácidos, o cactus e até a maconha, se esse tipo de substância não pode fazer com que tu lide com algum tipo de experiência, uma dessas substâncias é muito mais claro, né? Por exemplo, a ayahuasca meio que é universal, todo mundo que passa por uma jornada de ayahuasca, todo mundo não, né? Mas nessa série mesmo eles falam que, tipo assim, 60% das pessoas que tiveram uma jornada com essa planta dizem que, tipo, se depararam com alguma espécie de consciência diferente lá que não a deles, sabe? Algum ser, alguma entidade, alguma. Enfim, alguém que se comunicava com eles e falava com eles, né? E depois disso, um dos caras que eles trouxeram para falar um pouco nesse episódio fala que, né, geralmente o que muitas vezes ele vê que dentro da comunidade dos pessoal que gosta de usar as substâncias psicodélicas, muita gente se nega a entender e acreditar e aceitar que, assim como praticamente tudo que tem nessa vida, até mesmo o uso de substâncias psicodélicas é algo que tem um aprendizado envolvido, sabe? Ele até fala que pessoas que não entendem essa questão de como que tu pode navegar, como que tu pode controlar, assim como tu pode controlar os teus sonhos dormindo e tu pode controlar os teus sonhos acordados, tu também pode controlar a tua jornada psicodélica, sabe? Mas isso tem a ver com, né, com aprender como que tu vai fazer isso, como que tu vai conduzir a tua mente pelas partes que tu quer percorrer, sabe? Pra tu enxergar as coisas que tu realmente quer ver. E daí, muita gente ignora esse lado e acredita que, tipo assim, isso não é necessário, isso não é importante, simplesmente tu só por tu fazendo o consumo da substância ela vai te fazer andar pro lugar certo e, né, um dos caras estava falando que não é bem assim que ele acredita, né? Ele acha que as substâncias psicodélicas, assim como várias outras coisas na nossa vida, ou digamos que tudo, para tu realmente conseguir fazer, tirar algo de bom daquela jornada, daquela experiência, tu tem que estar com uma certa assim, perícia na hora de navegar, né? Por onde quer que tu vai andar. Então, né, parte do tema desse episódio é realmente esse negócio assim de tu pegar e tu, sabe, aprender a, sabe, como o nome diz, engage in the dream, é encarando o sonho, né, entrando no sonho. Mais uma vez, tem esse tema de sonho porque, né, eles realmente estão estabelecendo que, tipo, a jornada psicodélica é similar com as jornadas que nós fazemos nos nossos sonhos, sabe, ou nos sonhos lúcidos, sabe, porque, né, basicamente como se tudo isso nos ajuda. Todas essas outras formas de consciência que a gente alcança é como se todas elas estivessem fazendo a mesma coisa, sabe? A gente conseguir lidar com outras partes da nossa realidade que estão além daquilo que a gente enxerga na nossa frente o tempo, na maior parte do tempo, né? E como eu falei, o sonho sempre foi encarado como tipo super importante para a humanidade como um todo, sabe? Seja para xamãs ou para outros bruxos ou para reis, sabe? Ou sacerdotes variados, sabe? De forma geral, sabe, os sonhos que as pessoas tiveram durante as noites ou acordados também sempre foi importantíssimo para o rumo que as pessoas tomaram nas suas vidas, sabe? Talvez isso não seja tão comum, mas hoje em dia, embora eu ainda acho que ainda tem um poder sobre muitas das pessoas em decisões são tomadas, influenciadas a partir de coisas que as pessoas enxergaram através de seus sonhos, sabe? Mas historicamente falando, sempre foi considerado algo, tipo, compreensível, sabe? Em qualquer cultura, se tu tivesse um sonho que te fazia ter alguma espécie de realização, né? E aí, quando eu tô falando de sonho, eu vou deixar bem claro que o mais complexo na hora de interpretar sonhos e lidar com sonhos é que, né, eles não são coisas assim literais, sabe? Se o sonho fosse algo literal, seria muito mais fácil de compreender. Mas qualquer forma que tu resolva encarar teus sonhos, seja de uma forma psicológica, sabe? Que sempre foi lidado na, na psicologia, sabe? Sempre foi uma questão justamente por saber que o, os sonhos que a gente enxerga quando a gente está dormindo, eles têm muito a ver com o nosso subconsciente, entendeu? Então,
terapeuticamente falando, todo mundo sempre soube que tinha algo para ser examinado ali, entendeu? Todo mundo que lida com a parte da psicanálise, por exemplo, assim, sempre te falou que tinha que enxergar ali, e quando tu bota ainda por cima jogadas espirituais ou religiosas no meio, aumenta ainda mais a possibilidade de interpretação, justamente porque nada do que tu tá vendo ali no teu sonho é algo literal, sabe? Não é tipo assim, o que eu enxerguei quer dizer que é exatamente essas coisas que vão acontecer. Não, justamente é ao contrário. Sempre que tu enxergar alguma coisa, tu tem que pensar, tu vai ter que refletir o que aquela imagem que tu enxergou, ou aquilo que tu sentiu, que tu viu, que tu pensou, que tu viu, o que essas coisas realmente querem te dizer, né, de forma prática na tua vida, digamos assim, né? Aí também eles dão assim, eu não sei muito bem porque que eles entraram assim num lance de PTSD, sabe? Porque mais uma vez daí eles já entraram assim sobre o que essas substâncias psicodélicas ajudam as pessoas, né, na hora assim de lidar com traumas e tudo mais, sabe? Então eu não sei muito bem o que exatamente o fio da meada, né? Talvez eu não me lembre qual foi a ligação que eles fizeram, né? Mas basicamente eles até colocaram um ex-fuzileiro para falar a respeito desse assunto, né? Que, para quem não sabe, né, em inglês é PTSD, sabe? Post-Traumatic Stress Disease, eu acho, né? Que é transtorno de estresse pós-traumático, que é basicamente os tipos de doenças que a pessoa pode ficar assim relacionados a trauma, né? Um espaço que ela ficou vivendo a vida dela, que era tipo que deixou ela num estado que ela não conseguia mais viver de forma plena, várias vezes isso afetando o sono por completo e tudo mais, né? E isso é super comum. Eu diria que, sei lá, quase 100% das pessoas que foram para um ambiente de guerra desenvolve PTSD, sabe? Qualquer pessoa que teve que ficar num ambiente de batalha dando tiros e recebendo balas e disparando nos outros e vendo gente morrendo e na hora que for dormir tem que ficar preocupado com esse tipo de ambiente, quase 100% das pessoas que passaram por isso daí ficaram com traumas, né? E os psicodélicos são sim uma nova forma de tratamento que está revolucionando, sabe? Era isso que o testemunho desse cara estava fazendo, que ele falava, porra, que ele ficou anos se tratando com outros remédios, né? Com derivados de opioides, que ele adquiriu vício, que ele conhecia, assim, vários outros colegas deles, fuzileiros, que pegaram, então, e tem uma qualidade de vida muito baixa. E daí, quando ele finalmente descobriu esse lance dos psicodélicos, quando ele finalmente começou a se tratar com cogumelos, por exemplo, ele ficou tipo assim, mano, por que que existe algo assim na medicina humana, sabe? Existia, tipo, por séculos, sabe? Faz parte da nossa história, faz parte de, enfim, a humanidade usou esse recurso durante a maior parte do tempo, né? Uma parte da história da humanidade isso foi utilizado, digamos assim, e daí só recentemente começaram a inventar esse proibicionismo e agora tem um monte de gente que está lidando de uma forma muito pior com essas doenças, sabe? Com medicamentos muito mais nocivos que não ajudam eles a resolver essas questões, sabe? Não tem o mesmo valor terapêutico de tratamento, realmente, assim, de cura, sabe? Porque basicamente é outra coisa que sempre eles reforçam, né? Que quando eles falam xamãs, e quando a gente pensa na palavra xamã, a gente não pode esquecer que esses caras deles realmente realizavam um processo de cura nas pessoas, sabe? Eles até traçam paralelos falando sobre como são as diferenças que a cultura hoje em dia, sabe? Que as pessoas estão querendo reviver o processo, assim, da magia, da feitiçaria, não só envolvendo os psicodélicos, mas sem os psicodélicos, mas também com os psicodélicos, sabe? Porque é outra coisa, assim, né? Na nossa sociedade, as pessoas ainda enxergam drogas com essa visão, assim, tipo assim, de recriação, sabe? De curtição, sendo que todas as drogas que a gente conhece, elas foram introduzidas na nossa sociedade de uma outra maneira, sabe? Todas as drogas que hoje em dia a gente reduziu elas a serem umas substâncias para te usar, para tu curtir, sabe? Em outros momentos da história, em outras culturas, elas já eram utilizadas com muito maior sabedoria e com muito mais, assim, com um objetivo muito mais claro, né? Como, por exemplo, da cura. Tanto os cactos, quanto os cogumelos, quanto a própria ayahuasca. O que esses xamãs faziam, sabe? Rituais que eles estavam utilizando substâncias ou não, era curar as pessoas, sabe? Eles eram as pessoas que sabiam navegar pelo plano astral, eles sabiam curar as outras partes da pessoa que não era a parte física apenas, entendeu? E fazendo esse processo de cura, fazendo esse processo daí e tal, eles mantinham a aldeia fluindo, né? Ao contrário de hoje em dia, que geralmente quase ninguém busca um xamã, né? Embora aqui no Brasil a gente pode até abrir uns parênteses e falar gente que tem religião, por exemplo, né? Uma espécie de limpeza que as pessoas realizam nesse espaço, né? Não tem a ver com psicodélicos, porque aqui no Brasil, sendo um país que tudo é proibido, é obviamente que nenhuma religião é capaz de se vincular a substâncias psicodélicas, embora elas tenham sim um passado com essas substâncias, quase toda religião tem uma droga psicodélica que faz parte da história dela e esse fato é tipo assim suprimido, sabe? Mas ao mesmo tempo
né? Muita gente, o que que as pessoas fazem? O tratamento é feito sozinho, entendeu? Como se cada um fosse o seu próprio xamã, sabe? Seja fazendo uso de substâncias psicodélicas ou não, como se cada pessoa estivesse querendo fazer a sua própria cura através da sua mente, entendeu? Através da sua capacidade, através da sua intenção. Diferentemente de no passado, que geralmente todas as comunidades, assim, né, ditas como indígenas, né, os povos nativos, eles sempre tinham um curandeiro, eles tinham um xamã, eles tinham um bruxo, feiticeiro, alguém que era o encarregado de fazer o ritual, o processo de cura, né? E também, mais uma vez, eles sempre mencionam, né? O próprio cara falando do PTSD, ele disse que outra coisa que para ele fez toda a diferença lidar com os traumas dele é que, né, que a medicina, é um bagulho que nessa série já martelou várias vezes, a medicina ocidental, o nosso status quo hoje em dia aqui no ocidente, é de que, né, a medicina nos enxerga como robôs de carne e osso, sabe? A nossa compreensão científica da atualidade não engloba questões como alma, como energia, como esse tipo de coisa, sabe? Para começar, a energia a gente já sabe que ela existe cientificamente falando, né? Essa própria série já martelou várias vezes disso, sabe? A gente então já tem completa noção de que o nosso cérebro emite ondas magnéticas, sabe? Nosso corpo, nossos órgãos vitais emitem energia. Então, tipo, eu já acho que é bem estranho que a medicina não tenha, tipo, abraçado tratamentos que lidam com isso na prática, sabe? Considerando que a gente já tem comprovação científica de como o nosso corpo tem energia assim. Só que, né, a nossa medicina, de modo geral, quando tu for fazer um exame no médico, entendeu? Ele nunca, de modo geral, ele vai considerar o que existe no teu, além do teu corpo, sabe? Isso não faz parte do nosso diagnóstico, não faz parte do nosso tratamento. E daí, quando tu entra em formas de tratamentos que encaram, sim, esses lados, e as substâncias psicodélicas muitas vezes fazem isso na marra, entendeu? Muitas vezes, por isso que eu falei que é legal que essa série ela entra nesses tópicos, porque, tipo assim, cara, tu falar de substâncias psicodélicas e não mencionar isso daí é simplesmente tu se fazer de louco, sabe? Tu fechar os olhos para um fato, sabe? E é o tipo de coisa que é que nem falar para um xamã, tu falar para um xamã, ah, cura essa pessoa, mas não cura mexendo na aura dele também, sabe? Mexendo na alma dele. Cura ele mexendo só no corpo. O xamã vai dizer assim, como assim? Cara, faz tudo, é tudo a mesma coisa, é tudo junto. O ser humano, ele tem corpo, ele tem sangue, ele tem carne, e ele tem uma alma, ele tem uma energia, ele tem um espírito, entendeu? A gente tem que cuidar de todas as partes, a gente tem que cuidar do corpo e da alma, entendeu? Da mente e do coração. Não dá pra te pegar e curar só um lado e achar que a pessoa não tá doente, né? E a nossa medicina é o que ela faz muitas vezes assim, entendeu? Muitas vezes o nosso padrão de curar é basicamente suprimir uma reação, seja uma doença assim realmente física, genética, biológica, sabe? Em vez de tratar aquela doença, simplesmente a gente vai dar algum remédio que vai combater aquele efeito. E se for uma doença psicológica, sabe, psicossomática, uma doença, né, mental, digamos assim, algo que tem um trauma que tem que ter sido tratado, nossas medicações são piores ainda, sabe? Elas ajudam menos ainda a pessoa a se fazer realmente um tratamento, sabe? Comparado com um cogumelo, por exemplo, é muito, muito diferente a jornada da experiência. Então, né, a nossa medicina ainda trata a cura dos processos de curar um ser humano de uma maneira unicamente física, sabe? E aí que eu vou deixar claro que é o seguinte, eu não acho que seja tipo assim, não tem nada para resolver no corpo físico. Eu acho que tem sim. Só que nem eu sendo uma pessoa que acredita em espiritualidade, acredito em alma, acredito em todas essas questões, eu consigo entender como que separar as coisas é prejudicial, sabe? Eu consigo entender que, tipo assim, na minha opinião, uma forma ideal de tratar um ser humano que está doente é tratar ele nos dois planos, sabe? É tratar ele em questão física, biológica, genética, um remédio que vai agir nele de maneira física e tal, mas se tem algum desbalanceamento energético nele, e tem gente que consegue enxergar, tem gente que consegue saber qual é o problema da pessoa, em qual parte da pessoa que ela precisa ter alguma forma de equilíbrio, sabe? Eu acho que isso daí faria muita diferença. Então, tipo, é aquela coisa, sabe? O meu ponto de vista não é nenhum nem outro, sabe? É um ponto de vista realmente, assim, de olhar para o passado e enxergar onde que tá a sabedoria no passado, sabe? E daí, tipo, considerando como que várias religiões tratavam com essas questões, sabe? Várias culturas e vários povos diferentes, sabe? Lidavam com essa questão de tratamento, de cura, né? E como que essas coisas ainda não perderam força, entendeu? Até hoje em dia, sabe? A ayahuasca faz sucesso, e hoje em dia é mais do que ela fazia, digamos, há 10, 20 anos atrás, porque tem um monte de gente do mundo inteiro que está acostumado a vir ali pro Acre, sabe? Para fazer um tratamento com um xamã, tipo, indígena real, sabe? Tem um monte de gente dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, de modo geral, gringos com dinheiro, que eles vêm aqui pro Brasil de 100 em 6 meses fazer um tratamento ali com um xamã, porque eles não fazem nada na vida deles sem isso, tá ligado? Os caras se tornaram devotos a essas substâncias, sabe? Tem gente que fala que, tipo, 2 vezes no ano eu faço.
E tudo que eu tenho que fazer, eu faço por uma jornada espiritual dessas antes, sabe? É lá que eu descubro o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, quais são as minhas doenças, o que eu tenho que me tratar, sabe? Por quê? Porque eles não só vão se conectar com essa entidade, com esse guia, com essa parte do subconsciente que vai conseguir ajudar eles a entender várias coisas, a aprender várias coisas, como eles vão ser conduzidos nessa experiência por um xamã que tem muita noção do que está falando e sabe como ajudar alguém a trilhar esse caminho, sabe? Né, que é parte do foco desse programa de hoje, né, que é como navegar esses sonhos, sabe? Como é que tu perambula por esse espaço daí que tu tá tendo acesso e extrai o maior proveito disso, né? Daí, né, eles até falam que, tipo assim, tem uma possibilidade de que toda essa, tipo, sabedoria das plantas, para quem escuta esses programas e não consegue levar, opa, desculpa, não consegue levar a sério essa história que eu falo, assim, da jornada espiritual, dos seres que tu encontra, se tu realmente não acredita nessas paradas e não tem como tu dar credibilidade para esse tipo de relato, que é corriqueiro e comum quando se trata dessas substâncias psicodélicas, eles até falam que, tipo assim, uma forma de interpretar todas essas mensagens que nós captamos, seja dos nossos sonhos, ou das substâncias psicodélicas, ou dos sonhos lúcidos que a gente tem através do processo de meditação, e até a dança eles citaram como uma experiência transcendental que faz com que as pessoas tenham esse tipo de vislumbre, sabe? Pode ser encarado então como simplesmente uma sabedoria que sai do nosso subconsciente, sabe? A questão é que essas imagens existem, tipo, nós enxergamos alguma coisa, sabe? E essa noção, né, essa interpretação dessas coisas que tu vê na tua cabeça, seja quando tu tá sonhando, e até na imaginação, que não foi, tipo, não foi algo que eles mencionaram aqui nesse programa, mas em um outro episódio dessa série eles já falavam sobre isso, sabe? Tipo assim, cientificamente falando, a ciência não tem distinção, sabe? Não tem como, a ciência nunca comprovou que, tipo assim, a imaginação não existe, o sonho não existe, sabe? Essas coisas que nos permitem vislumbrar imagens que depois a gente tenta transcrever para os outros, ou a gente tenta desenhar, ou a gente tenta pintar, a gente tenta interpretar o que a gente enxergou, não é qualquer prova de que essas coisas são menos reais do que eu e tu, sabe? A questão é que realmente o que nós estamos captando, sabe? Qual, qual é a capacidade que o nosso cérebro tem e onde que o nosso cérebro vai para acessar esse tipo de informação, sabe? Porque não é necessariamente necessário, tipo assim, não tem um indício claro de que essa imagem é gerada pelo nosso cérebro, sabe? Não tem como falar que algo que tu enxerga na tua mente quando tá sonhando foi fabricado e não acessado. Vocês conseguem compreender? Sabe? Então, se tu não consegue enxergar um valor assim na questão espiritual da coisa, leva um valor pelo menos na questão assim subconsciente, sabe? A verdade é que os teus sonhos, as jornadas psicodélicas vão te fazer acessar coisas do teu subconsciente que talvez tu sóbrio ou tu consciente, tu em estado de alerta, tu não pensaria nessas coisas, tu não levaria em consideração e, né, em outros casos tu tem acesso a isso, né? E daí depois eles também falam um pouco a respeito da questão assim, do zoroatrismo, porque eles falam assim da questão assim de como ah, muitas das coisas assim religiosas que a gente tipo tem como base hoje em dia, muitas dessas coisas foram fundamentadas através de jornadas psicodélicas, sabe? Tanto tipo em sonho, tipo a pessoa consumir algo e depois dormir ou passar pelo processo de ficar tendo ali aquela jornada e depois aquilo lá ter algum simbolismo por trás. Um cara deles falou lá a respeito de uma bebida tal de banga, que era consumida pelo pessoal ali, acho que era da Síria e tudo mais, mas é o povo que deu origem à religião do zoroatrismo, sabe? E daí essa banga era uma bebida que tinha maconha e também vinho, sabe? Era uma bebida misturada com essas duas substâncias, né? Altamente assim alucinógena, né? E as pessoas psicodélicas também, claro. E falaram que o zoroatrismo que veio com, por exemplo, algumas coisas assim que seriam incorporadas em várias outras religiões, como por exemplo assim o inferno e o céu, sabe? O zoroatrismo é a primeira religião que deu para nós, para o mundo, a visão de inferno que depois seria importada para o cristianismo, sabe? E que hoje em dia a gente ainda pensa nessa visão de inferno, digamos assim, né? E o céu também, sabe? Então, muitos dos nossos fundamentos de espirituais, religiosos, provavelmente eles vieram sim de jornadas espirituais, sabe? Que poderiam ou não estar sendo alimentados por substâncias psicodélicas, mas adivinha, a maioria foi justamente porque, né, nós estamos vivendo um primeiro momento histórico, sabe? É a primeira vez na história da humanidade, só, sabe? Nos últimos. Tipo, foi basicamente assim, desde que começou a rolar a Inquisição, sabe? Que a igreja ficou maluca com essa questão. Eu nem devia estar falando isso aqui agora, porque eu vou repetir isso daqui a pouco, quando eu estiver falando do 11º programa dessa série, né?
Mas então você já esteja alertado sobre isso, sabe? Basicamente a igreja começou a ficar maluca com drogas a partir de 1500 alguma coisinha, sabe? 1400 alguma coisinha. Foi por ali que a igreja começou a odiar drogas. Antes disso, nem a igreja perseguia substâncias psicodélicas, sabe? E de modo geral, a maioria das religiões tinham as suas drogas psicodélicas, sabe? Elas abraçavam, elas adoravam. Então, as drogas eram sim vistas com um teor muito mais assim, cara, respeitoso, realmente sagrado, sabe? Não é tipo assim, é muito moderno essa ideia de odiar, perseguir, detestar drogas, sabe? É muito moderno. A maior parte da história da humanidade e a maior parte das culturas da humanidade tem uma relação super, sabe, de devoção com essas substâncias, né? E daí também outro esclarecimento que eles deram nesse programa, que eu acho que é um ótimo momento para falar sobre isso, é que, né, nesse programa aqui eles estavam falando sobre a questão assim, de tu navegar mais aprofundadamente a questão dos lances psicodélicos, né? Daí eles falaram, olha só, isso aqui não é para todo mundo, entendeu? Nem todo mundo tá preparado, seja psicologicamente ou emocionalmente, para fazer jornadas espirituais com substâncias psicodélicas, entendeu? Se tu nunca passou por isso, talvez a melhor coisa que tu possa fazer é nunca passar por isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é tipo eu, sabe? Eu sou um. Eu nunca passei por. Tipo, nunca passei, né? Eu já comentei aqui que o único dessas drogas que se configura como psicodélico que eu utilizei foi só LSD ácido, que eu usei uma vez só na vida por enquanto. Mas eu tenho vontade sim de passar por uma experiência com ayahuasca, tenho vontade sim de passar por uma experiência com cogumelos. E eu acho que, tipo assim, quando eu for passar por essas substâncias, já vou estar no momento que eu vou estar mais esclarecido e eu vou estar mais preparado, sabe? Mas eu com certeza sou a favor desse discurso, entendeu? Não é para todo mundo, entendeu? Drogas em si já não são para todo mundo, mas agora com o objetivo de ter um crescimento, de ter um tratamento. Claro que a parte do tratamento medicinal, isso daí quem vai te receitar é médico, entendeu? Quem vai te dizer que o tratamento serve para uma doença que tu tenha é com uma substância psicodélica ou não, isso daí é um médico, mas agora eu tô falando realmente dessa vibe assim do descobrimento, da tua consciência e tudo mais. Ainda assim eles falam, olha, nem todo mundo tem preparado, nem todo mundo vive uma vida adequada para uma jornada psicodélica. Nem todo mundo tem a mente equipada, preparada e uma percepção da realidade que o mais indicada sobre isso. Então, né, eles se fizeram questão de dizer que, olha, nada dessas coisas aqui são para alimentar uma ideia na cabeça de quem não tem ciência, que não tem nada a ver, e eu também sou muito a favor disso, sabe? Mas ao mesmo tempo que, né, eu acho que qualquer pessoa que tem interesse, a melhor coisa que tu pode fazer realmente é se informar. Se informar até não poder mais, tá com as informações careca na cabeça, a ponto de que algum dia que tu for usar a substância, tu já tem todas as coisas na tua cabeça, sabe, estabelecidas. O que pode, o que não pode acontecer, justamente por causa daquela questão de a tua mentalidade e ambiente, que é super importante. Então, no dia que for acontecer, tu vai estar no ambiente certo, com a mentalidade certa e vai ter o resultado mais próximo de acontecer aquilo que tu esperava, né? Então, né, para concluir o episódio, eles vão lá e falam mais algumas coisas para terminar sempre numa nota alta e positiva, né? Tipo, englobando bastante do que foi dito nesse programa, que basicamente o que institutos mais modernos de estudos de psicodélicos têm concluído, sabe? Que daí eles fazem uma lista de siglas lá que estudam psicodélicos hoje em dia, né? Cada vez mais eles têm concluído que tanto os psicodélicos quanto a meditação e como a dança, que eu já dei como exemplo aqui, sabe? São algumas das coisas que são, e os sonhos lúcidos também, são algumas das coisas que eles acreditam que tem aqui, que existam no nosso planeta. São algumas das ferramentas que nós, como humanos, temos para nos lembrar que a vida, a existência, o mundo que a gente vive não é só sobre essa ótica, essa nossa visão limitada que a gente tem na maior parte do tempo, sabe? São nesses momentos que a gente tem a capacidade de ser lembrado que, olha só, tem muita coisa que tá acontecendo à tua volta que tu não vê, muita coisa que tá acontecendo à tua volta que tu só sente, que tu só sabe, que não é necessariamente algo que tu vive, tipo, o tempo inteiro consciente, né? Mas a gente te permite enxergar, assim, quando tu dorme, quando tu tem uma jornada espiritual com psicodélico, quando tu medita, né? Quando tu dança, quando tu se conecta com certas outras partes do teu ser que geralmente no teu dia a dia tu não para enxergar, né? E daí eles concluem mais uma vez voltando para o lance dos sonhos e falando que, bom, os nativos sempre tipo assim, encararam os sonhos como muito importantes, porque, né, é no mundo dos sonhos que eles vão se encontrar com os animais guardiões, é no mundo dos sonhos que eles podem chegar em qualquer ponto do passado e em qualquer ponto do futuro também, né, porque a maioria dessas religiões dos povos nativos acredita que a linha do tempo, ela não é uma progressão, né, ela é uma continuidade. Então,
existe o passado mais distante, existe ainda, assim como o futuro mais longínquo ainda já existe, sabe? A gente simplesmente está observando, né? Nós aqui, eu e tu, estamos observando a nossa linha do tempo por um momento específico. Mas, né, tudo que aconteceu antes de nós não foi embora, digamos assim, sabe? Tá lá. E tudo que vai acontecer ainda já tá lá também esperando, sabe? Então, né, por isso que sempre foi considerado algo assim importante e que os xamãs sempre buscaram utilizar nessa questão, sabe? Né? Eles até deram exemplo que hoje em dia, nas sociedades modernas, né, existem os facilitadores de jornada, que basicamente o facilitador de jornada é a pessoa que ele vai conduzir outras pessoas para esse processo de uma jornada psicodélica, sabe? E, tipo, ele não é um xamã, entendeu? Ele não vai fazer o mesmo tratamento que o xamã fazia. Ele vai simplesmente facilitar, ele vai ajudar a pessoa conduzindo com algumas ideias, quando ela precisar de alguns comandos, algumas palavras, para se sentir mais calma, mais tranquila. Mas geralmente hoje em dia a ideia é que cada pessoa quer ter a sua própria jornada mesmo, sabe? Cada pessoa quer pegar e quer, tipo, sentir o, o seu aprendizado no seu ritmo, mas ter alguém que entende um pouco melhor para conseguir te guiar caso tu sinta que precisa de alguma espécie de ajuda, é muito mais importante que tu não tenha ninguém para fornecer esse auxílio, né? Ah, esqueci de falar também que lá no começo desse programa eles falavam, tipo assim, que sobre toda aquela. Desde que começaram a fazer teste com psicodélico, na década de 40 e 50, uma das coisas que demoraram mais tempo para descobrir sobre toda essa questão assim, da ambientação e a mentalidade, né, era o quanto a pessoa que estava conduzindo os testes, na prática, é como se ele fosse um xamã, entendeu? Porque, tipo, quando tu estava conduzindo um teste, a forma que tu lidava com aquela substância e a tua posição com relação àquilo lá ia mudar por completo a experiência, sabe? Como posso dizer assim? Porque geralmente, cada vez que alguém ia consumir uma droga psicodélica para um estudo, o médico já chamava ele para lá com uma intenção, sabe? Geralmente o médico já tinha um viés, já tinha um objetivo, e o jeito que aquele doutor e aquela doutora ia lidar com aquilo, as perguntas que ele ia fazer, a forma que ele ia questionar o paciente, sabe? Com certeza ia se afetar por completo, sabe? Justamente porque a gente sabe que hoje em dia que assim que as coisas funcionam, entendeu? Então, uma pessoa que ela estivesse num ambiente dito como muito menos seguro, sabe, interrogado, questionado de uma forma que, enfim, que não fizesse ela se sentir confortável, é muito mais provável que ela ia tratar aquela experiência como algo ruim, como uma famosa bad trip, enquanto uma pessoa que passa por uma jornada que foi bem guiada, bem instruída, ela se sentiu confortável, é muito mais provável que ela guarde aquela experiência como algo assim de aprendizado, sabe? Mas é isso aí, sabe? Esse programa era basicamente sobre toda essa questão, assim, mais, né? Esses programas do final da série, eles não saíram mais daquele caráter descritivo e entraram mais numa parte, assim, de brisa interpretativa e tudo mais. Mas, né, tudo isso contribui para uma narrativa que eu já acredito, sabe? Que a gente está cada vez mais perto de uma revolução psicodélica, sabe? A gente vai viver pela primeira vez em muito tempo a nossa sociedade moderna, contemporânea, vai começar a aprender que no passado a humanidade se relacionava com essas substâncias com uma outra ideia, sabe? E vai passar por um processo de maturação, a gente vai ter que aprender a tratar as drogas como algo muito mais sério, muito mais respeitoso e muito mais digno do que coisas para se drogar e ficar louco, sabe? Mais uma vez, eu não falo isso para quem não julgar, quem recriminar quem usa. Eu, por exemplo, eu sou maconheiro, como vocês sabem, e eu não fumo maconha para me conectar com Deus. Embora em parte sim, mas eu prefiro eu não prefiro, tipo, não desenvolver isso nesse momento, sabe? Realmente uso a maconha para efeitos biológicos, de como eu acho que eu me sinto bem e me ajuda a ver a minha rotina de uma forma que eu considero mais saudável psicologicamente falando, sabe? Então eu não tô aqui querendo ser hipócrita, mas ao mesmo tempo eu não vou te dizer também que se o mundo começasse a caminhar para um lugar onde as pessoas associam o uso de drogas mais com uma questão assim, de evolução pessoal, de se relacionar com coisas, resolver problemas mal resolvidos e, sabe, te proporcionar alguma espécie de amadurecimento psicológico, emocional, espiritual, do que simplesmente um bagulho que a gente usa para ficar louco. Sabe? Eu realmente acho que essa é uma visão mais positiva para a sociedade, né? Mas tudo no seu tempo, tudo na sua hora, né? Mas e também eu acho que a revolução dos psicodélicos vai ser completamente fantástico por lado da medicina, sabe? Aí eu tenho 100% de certeza absoluta, sabe? Quando esse dia chegar, quando rolar ela, a gente vai ficar chocado com os avanços que a gente vai dar em várias áreas, né? E daí esse programa ainda não acabou porque eu vou falar do 11º episódio da série Psicadélica. Por que que eu vou falar 11º junto com o nono agora? É porque basicamente eu já tinha assistido o 11º e também era um episódio que, como ele entra mais assim num assunto que eu acho muito interessante, sabe? Mas é que é o tipo de coisa que eu vou ter menos o que falar. Tipo, vou ter o que falar, mas eu não vou ter
conteúdo tão grande, que nem eu já fiz programas passados que eu falei mais de 1 hora de um assunto específico, de um tema específico, sabe? Eu acho que vale a pena eu anexar nesse daqui, porque os dois juntos acho que vai dar a duração de 1 hora, digamos assim, sabe? Pelo menos é o que eu tô mirando, né? Que o 11º episódio da série Psicadélica era chamado assim, sabe? Agora eu vou ter que ler lá de novo. Eu me esqueci. Mas basicamente fala sobre a, a hipótese de que os cogumelos, sabe, os cogumelos alucinógenos psicodélicos estão muito ligados às origens do cristianismo, sabe? Se vocês pesquisarem, tipo assim, eu vou ver o termo ali exato e isso que vai ficar mais claro, né? Vocês vão poder pesquisar com mais exatidão que eu tô falando. Mas basicamente, isso tudo que eu vou falar aqui agora não é feito pra, tipo assim, pra faltar com respeito com o cristianismo e nada do tipo, sabe? Isso daqui é uma discussão séria com várias pessoas dedicadas a estudar sobre isso. Inclusive, gente, próprios cristãos investigam, escrevem livros sobre isso, porque é uma coisa assim, sabe, antropologicamente falando, curiosíssima, sabe, fantástica. Mas basicamente existe uma hipótese, existe uma ideia, existe uma teoria, existe uma possibilidade de que, né, o cristianismo esteja muito ligado com os cogumelos psicodélicos, inclusive é como se eles tivessem sido assim, a razão pela qual existe um cristianismo é por causa de rituais de consagração psicodélicos, sabe, com cogumelos específicos. E daí agora vocês vão ficar, ao longo do resto desse programa eu vou esclarecendo essa questão para quem nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Achei aqui. O nome do episódio é Holy Mushroom Theory, né? Holy Mushroom quer dizer o cogumelo sagrado e Theory é teoria, né? Tipo Theory de Big Bang Theory, né? Então, é a teoria do cogumelo sagrado. Esse é o nome assim, dessa teoria, dessa hipótese também, que eu sei que tem uma certa diferença entre teoria e hipótese, mas eu nunca me lembro de cabeça, mas é algo nessa linha daí e tal, né? Então, basicamente, daí, esse programa, 11º programa da série, inicia com eles falando que basicamente todas as religiões e figuras mitológicas, tipo assim, heróis da raça humana e gente que, enfim, foi importante para nossa existência, digamos assim, do ponto de vista espiritual, religioso, de praticamente todas as culturas existentes, tem uma série de eventos ali que não tem, tipo, como pessoas que são pragmáticas ou céticas aceitarem, sabe? Seja, tipo, qualquer religião que tu for abraçar por completo, ou tu vai ter que, né, ser totalmente crédulo daquela doutrina que está sendo passada ali, dos eventos, por mais absurdo que seja, desde as coisas assim mais óbvias que tem, tipo assim, na Bíblia, como Jesus andar em cima da água e tudo mais, até outras coisas ainda mais fantásticas, mais incríveis ainda que outras religiões do mundo falam, né? Então esse negócio daí é um ponto assim que sempre faz com que muitas pessoas assim não saibam qual era realmente a intenção desses relatos, mas né, basicamente eles estão falando sobre isso para dizer tipo que imaginar, deduzir, assumir que praticamente todos esses fundamentos religiosos podem ter surgido através de uma experiência psicodélica não é tipo assim muito, eu acho que não é exagero, sabe? Dá pra te pegar e imaginar que, por exemplo, que uma pessoa influenciada sobre uma substância psicodélica, pensem que isso há muito tempo atrás, sabe? Milhares de anos atrás, sem toda essa deturpação do que é uma substância psicodélica, do que seria uma droga, por exemplo, assim, né? Naquela época, esse tipo de substância ia ser tratada de uma forma muito mais pura e as pessoas seriam influenciadas por ela de uma forma também muito menos, assim, como eu posso dizer assim, eles não teriam muito mais para interpretar aquela vivência lá, a não ser o caráter assim espiritual, que é algo que as pessoas sentem até hoje em dia, sabe? Aí, para começar assim a desenvolver essa história de cogumelos no cristianismo, sabe? Tipo assim, da onde que isso foi tirado, por que as pessoas falam sobre isso, qual o fundamento das pessoas sugerirem que os cogumelos psicodélicos têm um passado intrinsecamente ligado com o cristianismo, sabe? Praticamente foram responsáveis por o cristianismo existir, né? De onde é que surgiu isso? Em 1952 foram escavados 15 pergaminhos lá na região do... Eu não sei se é a região do que hoje em dia seria o Afeganistão ou Israel, acho que é Israel, né? São 15 pergaminhos que, tipo assim, eles são do começo do cristianismo, sabe? Lá quando o cristianismo estava surgindo e tal, inclusive demorou muito tempo para conseguir traduzir, porque né, não é um idioma que as pessoas estão acostumadas a enxergar, né, e ter exemplos, então é um bagulho que foi um processo minucioso. Então essas tábuas, digamos assim, 15 tábuas diferentes foram descobertas em 1952 e um dos caras que descobriu, né, um dos historiadores responsáveis por essa expedição arqueológica que arrecadou essas tábuas,
que participou da tradução e foi interpretando, e esse cara ele fez uma análise linguística daquelas palavras, porque, tipo assim, várias daquelas palavras não é como se os idiomas tivessem assim, um dicionário, sabe? Tu tinha que descobrir o que a palavra significava e o que ela seria aquela mesma palavra em outros idiomas, sabe? O que essas pessoas estavam querendo se referir quando eles usavam tal termo. E daí foi através disso daí um cara chamado John não sei o que Allegro, sabe? John Allegro, ele escreveu assim um livro que depois eu vou ter que conferir o nome ali de novo, que eu não tô perto do meu computador agora, mas é alguma coisa a ver com esse lance de cogumelo sagrado, sabe? É um nome nessa linha, é um livro que foi lançado em 1970, então para vocês verem que esse assunto, essa hipótese já foi levantada faz bastante tempo, sabe? Nós estamos em 2021, então assim, mais de 50 anos atrás, um cara já lançou um livro falando que, olha só, eu encontrei aqui algumas provas linguísticas que fazem eu imaginar que talvez os cogumelos psicodélicos fizeram parte dos cultos cristãos de antigamente, inclusive tem grande chance de ter sido eles que influenciaram os cristãos antigos, né, os cristãos originais a fundar essa religião que a gente hoje em dia chama de cristianismo, né? Ah, sim, aqui. O nome do livro que esse cara escreveu, John Allegro, é The Sacred Mushroom and the Cross. Isso quer dizer o cogumelo sagrado e a cruz, né? Então, né, esse cara daí, quando ele tava fazendo esse tipo, levantando esse tipo de teoria, esse tipo de hipótese, ele tava sustentando em alguma coisa, sabe? E esse assunto depois nunca mais parou de ser debatido. Até hoje em dia, tem várias pessoas que ainda discutem, levantam essa possibilidade, tentem trazer provas e tudo mais, né? Eu já tinha ouvido falar desse assunto antes, já vi conversas, debates a respeito sobre isso, já ouvi pessoas que escreveram livros sobre o tema, pessoas que não concordam com o tema tentando refutar. Eu já dei uma certa olhada porque eu acho realmente um debate muito interessante, sabe? Essa possibilidade é, no mínimo, interessante, na minha opinião, sabe? E daí, tipo, é possível sim, na minha opinião, dá pra te enxergar muitas imagens que são de cogumelos em artes cristãs, sabe? Se vocês pesquisarem sobre esse assunto, vocês vão ver que já notaram em vários lugares do mundo artes que tu tá vendo ali que claramente tem um cogumelo, sabe? Na minha opinião, a ideia de que aquilo ali é outra coisa senão um cogumelo, várias vezes é uma forçação, sabe? A pessoa que tá querendo negar que aquilo, não, isso aqui pode ser qualquer outra coisa que tem um formato parecido com cogumelo. Tipo assim, cara, é um cogumelo, aceita. Então, pra mim, tem esse lado daí e tal, né? E algumas dessas imagens eu vou até destacar mais a respeito, que são algumas que eles deram mais foco nesse programa, que eu acho que elas vale muito a pena para vocês olharem e tirarem suas próprias conclusões, né? Mas daí também eles trouxeram um cara para falar nesse programa que ele era um maluco que ele ia ficar assim indo contra, sabe? A moral dele, ele falava que ele também era historiador, que ele adorava esse assunto de cogumelo no cristianismo, só que quanto mais ele pesquisou, ele disse que tinha menos solidez, tanto é que ele abandonou a ideia de fazer um livro sobre esse assunto, porque quanto mais ele tentava encontrar razões para acreditar, mais ele via que não tinha nada para sustentar, sabe? Ele entrava nessa história de que eu falei agora das imagens, dizendo que, tipo, aquelas imagens poderiam ser associadas com outras coisas, tipo, esse argumento para mim, honestamente, eu não acho que tem muito peso não, sabe? Eu acho que tem algumas imagens do cristianismo que se vocês pesquisarem, vocês vão acabar encontrando, e alguns exemplos eu vou dar aqui para vocês, que, tipo, tu tentar negar que aquilo ali tá representando um cogumelo psicodélico é praticamente impossível. O que tu pode querer dizer é que não é porque aquela imagem tinha aquela representação que as pessoas compreendiam, sabe? Pode dizer que era realmente um bagulho subliminar, talvez, sabe? Mas tu sabendo o que tu tá olhando, tu claramente enxerga um cogumelo. Talvez uma pessoa que não tinha a menor ideia de que fosse um cogumelo ia passar batido e não ia se ligar, sabe? Isso daí tu pode argumentar e tal, e dizer que isso não passa de uma mensagem subliminar, digamos assim, e não uma mensagem clara de que o cogumelo tem um passado no cristianismo, né? E a outra coisa também que o cara levanta é que, tipo assim, ele usa a Bíblia como uma fonte de dados acreditável. Eu, particularmente, já falei quanto que isso daí pra mim não é acreditável, sabe? Não importa, tipo, se o cara querer me dizer que algo está descrito ou não na Bíblia é a razão para aquilo lá ser mais possível de ser verídico ou não. Tipo, basicamente não tem como, considerando como que a Bíblia é na íntegra, não tem como eu acreditar que ela é uma questão assim, os relatos que estão ali, só porque um fulano disse que foi assim que aconteceu, a palavra dele significa muito, sabe? Isso ainda deixando de lado a possibilidade das palavras do cara ter sido modificadas, distorcidas, adaptadas por idiomas diferentes, por tradutores que foram fazendo ao longo do trabalho, sabe? Então, tipo assim, só porque o cara falou assim, outra substância já foi citada na Bíblia, ele deu alguns exemplos de algumas outras drogas psicodélicas que têm uma ligação com a Bíblia e foram faladas lá em algum momento. Então por que só os cogumelos não teriam sido ditos? Que nem eu já dei a explicação por aqui, entendeu?
parte do. Não tem como saber se em algum momento da história eles já não falaram sobre os cogumelos e depois começaram a mudar. Até porque, né, você tem que entender também que toda essa outra coisa tão complexa desse negócio linguístico é que não é porque, tipo assim, tu não sabe o que aquela palavra significa, que naquele idioma que ela não seja necessariamente algo que tu já conhece no teu idioma por outra palavra, sabe? Então, a ideia de que eles chamavam os cogumelos de qualquer coisa que nós poderíamos hoje em dia reconhecer como cogumelo, que eles não tinham, tipo, nem dá pra saber como é que eles catalogavam os cogumelos, sabe? A gente já separa eles como os fungos, não tem nem como saber, quem sabe uma passagem muito antiga que tava falando, sei lá, sabe, descrevendo aquilo lá de uma maneira que nós hoje em dia nunca descreveríamos, sabe? E daí, e daí tem um tiozão que ele vai ser um cara que ele escreveu um livro mais recente sobre esse tema, acho que de 2016 e tal, que ele trouxe algumas imagens que ele considera evidências fortes de que em algum momento o cristianismo tinha uma ligação muito mais aprofundada com, com esse lance dos cogumelos psicodélicos e tal. E daí ele falou assim aqui, a maior parte da humanidade, durante a maior parte do tempo da história que a gente conhece, as pessoas iletradas, sabe? Inclusive na Europa, em qualquer lugar do mundo, hoje em dia que a gente tenta propagar mais a ideia de alfabetização, sabe? Então, tipo assim, o fato de que, só porque nas versões escritas não continham certas informações a respeito tipo, de questões bíblicas, não é porque elas não estavam sendo mencionadas ali no livro que elas não faziam parte da história, sabe? Ela realmente podia ser representada, o quê? Na arte, e na arte existem várias imagens, tipo assim, principalmente, assim, quando se fala de cristianismo, tem um momento muito importante na história do cristianismo, que é quando começou a rolar ali a Inquisição, sabe? Foi ali que eles estabeleceram várias coisas que se tornariam norma praticamente até o dia de hoje, sabe? Como, por exemplo, começar a perseguir psicodélicos. Não há qualquer indício de que a igreja tinha uma relação ruim com substâncias psicodélicas de modo geral antes da Inquisição, sabe? Não há qualquer indício de que eles perseguiam, que eles eram contra. Mesma coisa com a questão artística, sabe? Se vocês verem imagens de arte cristã antes aquele momento ali, eu acho que é do renascentismo, sabe? Que é quando começaram a surgir aquelas imagens cristãs eurocêntricas, sabe? Aquele Jesus loiro, sabe? Se vocês verem como é que eram as imagens cristãs mesmo, tipo assim, oficiais, sabe? Imagens que faziam parte das igrejas cristãs. Não era tipo assim, algo diferente, sabe? Se quiser, era diferente pelo fato de que, né, vários padrões estéticos não tinha, principalmente em questão artística, sabe? Tipo, o jeito que as pessoas desenhavam e imaginavam e retratavam Jesus Cristo antes de existir aquela parte do renascentismo e aquele padrão que a gente tá acostumado quando a gente pensa em arte cristã, sabe? A Capela Sistina, aquele negócio ali, que é muito lindo também e tal, mas eu quero dizer que aquilo ali é um negócio muito mais próximo da nossa arte até contemporânea, né, de hoje em dia. E por outro lado, agora, quando tu vê essas artes do período mais antigos do cristianismo, sabe, entre 1000 e 1300 anos, tu realmente enxerga algumas imagens que são cristãs, mas que tem uma estética bem diferente daquela que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né? E eu vou começar a dar alguns exemplos de algumas das imagens que eles mostraram na tela da série, e depois eu pesquisei para observar com mais atenção. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem aí também na casa de vocês e vocês vão concordar comigo que, no mínimo, levanta várias perguntas, cara. Vamos lá. Então, tipo, a imagem mais interessante que eles mostraram nesse programa, na minha opinião, é uma que vocês, para vocês encontrar ela, vocês escrevem assim, é uma imagem que tem numa igreja lá na França, uma igreja que foi feita lá por 1200 e alguma coisa, né? E a pintura foi feita nesse século também e tal. Vocês têm que pegar e colocar assim, chapelle, sabe? Chapelle, sabe? Chapelle. Chapelle, depois tem que botar D Plencorá. Plencorá escreve assim, Plain, Plain. Se pá, já apareceu aí o preenchimento automático, se não apareceu o Corá, tudo junto, se escreve Couralt. Chapelle de Plencorá. Então, Plencorá é a cidade onde tem essa capela e tal, e tem uma imagem que ela está representando o quê? Está representando o momento da tentação, entendeu? Então tem tudo a ver com aquele contexto ali de Adão e Eva no paraíso e tudo mais, só que uma pequena olhada nessa imagem, vocês vão ver que ela é completamente diferente de qualquer representação que vocês já viram sobre essa questão do, da tentação, sabe? Em primeiro lugar, tem uma imagem de Adão e Eva bem diferente, com uma estética bem assim tribal, sabe? Um tipo de cultura que raramente tu vê com em outras pinturas cristãs, justamente por causa que essa daí é mais antiga do que a maioria das pinturas cristãs que nós estamos acostumados, sabe? E daí, além, tipo assim, tem Adão, tem Eva ali e tal, e daí tem um cogumelo, para começar, não tem como
ficar demorando pra falar sobre isso. Tem um cogumelo bem grandão, enorme, sabe? Tipo assim, indiscutivelmente é um cogumelo, sabe? Eu fiquei sabendo que teve um debate a respeito sobre essa imagem ser um cogumelo ou não. Tem um cara que ele é um historiador que tentou refutar essa informação, que disse que isso daí se trata de uma espécie de pinheiro da Itália ou da França, daquela região lá, estilizada, sabe? Cara, não, cara, é a porra de um cogumelo. Tu tentar me fazer de conta que não é um cogumelo, inclusive não é qualquer cogumelo, é uma Amanita muscaria. Que cogumelo é esse Amanita muscaria? É um cogumelo que ele tem assim aquela parte de cima que, se não me engano, se chama tampa, sabe? Aquela a parte de cima dos cogumelos redonda ali e tal, que chama a atenção, se não me engano, o nome do lá, o nome tipo, popular é tampa, sabe? Então ele tem aquela tampa vermelha com um monte de pinta branca. Esse cogumelo deu a Amanita muscaria, e dizem que ele é inspiração pro cogumelo do Mario, por exemplo, sabe? Do Super Mario Bros, sabe? Aquele cogumelo icônico e tudo mais. Então esse daí que tem essa aparência chamativa. E além disso, além de ter essa aparência chamativa, ele é assim um cogumelo psicodélico, sabe? Ele realmente parece uma Amanita muscaria, dá pra ver que o topo do cogumelo é pintado, sabe? No entorno desse cogumelo tem uma serpente, tipo assim, a serpente da história do. Com a maçã na boca dela, sabe? Com a maçã. A fruta proibida, os caralho. Então, tipo assim, é uma imagem cristã, dá pra te entender que tem aqueles dois seres humanos estão ali, Adão e Eva, e tudo mais, sabe? Só que tem algumas distinções claras. Em primeiro lugar, é esse cogumelo que é totalmente chamativo. Não dá pra fazer de conta que tá parecendo qualquer outra coisa ali e tal. E é outro ponto interessante de observar que eles mostram daí é sobre um processo, dá pra ver que a Eva tá passando por um processo assim de esqueletificação, sabe? Dá pra ver que quando desenharam ela, fizeram questão de deixar uma marcação bem firme nos ossos dela, indicando que talvez ela pudesse estar passando por um processo de jejum ou realmente de esqueletificação, que pra quem não sabe, é sabido que é, tipo assim, bom para os xamãs, os médiums, os bruxos, os feiticeiros, quando eles estão fazendo um processo assim, de transcendência, sabe? Quando eles realmente estão para fazer algo importante, assim, espiritualmente falando, por alguma razão que eu não sou equipado para entender, e eu acho que não tem nem explicação científica sobre isso, mas esses sábios, esses médios, esses bruxos, esses xamãs, eles emagrecem de propósito, sabe? É por isso que, por exemplo, quem aqui joga Street Fighter, ou jogou, né? Jogou Street Fighter quando era criança, o personagem do Dalsin, ele era um cara bem magrão, bem esquelético, sabe? Então, porque isso daí realmente é alguma questão, assim, pro pessoal xamânico, sabe? Então, basicamente, quando tu vai transcender a tendência é que tu esteja bem magro, sabe? Então, é notório que a Eva tá passando por um processo assim, entendeu? Então, tipo, essa imagem daí, só por essa parte eu acho muito interessante, sabe? Tipo, é uma imagem que tá. Uma imagem cristã que tá claramente representando a Eva como uma figura assim feiticeira, sabe? Como uma espécie de xamã, uma espécie de médium. Porque dá pra ver que o Adão não tá com esse processo de esqueletificação, sabe? Ela tá emagrecendo de propósito, digamos assim, sabe? Pelo menos é isso que eu consigo interpretar naquela imagem, sabe? E além do cogumelo, claro. Então, tipo assim, como tudo isso daí, na minha opinião, é muito assim. É muito interessante, sabe? Tipo, claro que tem tipo, no lugar, pessoas paranoicas já vão começar dizendo assim, ai, como é que os caras sabem que essa pintura é antiga e não é uma pintura moderna que alguém fez pra zombar? Cara, isso daí, esse tipo de reconhecimento, identificação da idade, desse tipo de coisa, tem técnicas pra reconhecer isso, sabe? E se é realmente uma conspiração das pessoas querendo ligar o cristianismo a drogas, eu não tô tendo como desarmar aqui do meu quarto. Desculpa pra vocês, né? E também pode ter o cara que fala assim, ah, mas quem sabe foi só o cara que pintou, que quis botar essa imagem e não seja algo que, tipo, era a intenção mesmo do cristianismo da época. Cara, eu acho bem difícil porque cara, é um baita de um cogumelão, sabe? Tipo, eu duvido muito que não foi, tipo assim, o objetivo daquela imagem não foi mostrar um cogumelão, sabe? E daí depois disso, assim, eles mostram daí uma outra igreja que daí se escreve assim, Eglise eu acho que é Eglise, sabe? Isso quer dizer igreja em francês. Igreja de Saint-Martin, né? Saint-Martin de Vic. Aí tu bota D espaço Vic, V-I-C, né? Que daí Vic é a cidade da França também e tal. É uma igreja que também tem uma imagem que claramente dá para identificar o que seriam cogumelos daí. Em vez de ser uma Amanita muscaria, é o cogumelo que as pessoas hoje em dia chamam de psilocibino, sabe? É um cogumelo que, inclusive, nessa série psicadélica, eles fizeram um programa especificamente sobre esse cogumelo, sabe? É um dos que mais tem conhecimento dos efeitos que ele tem, assim, no organismo do ser humano, sabe? Tipo, e nesse mural daí, tem três imagens diferentes que dá pra te enxergar esses cogumelos muito claramente, sabe? Em primeiro lugar, tem uma cena que tá representando a chegada de Jesus
a Jerusalém, entendeu? E tem umas crianças na imagem, crianças não, uns jovens, assim, entendeu? Que tu vê que eles estão com os cogumelos na mão, se não me engano, um deles tá até esticando um pra Jesus, e tipo assim, cara, é muito igual um cogumelo psilocibino, sabe? Dizer que qualquer outra coisa é realmente, cara, querer fugir de um fato, né? Tem outra imagem também no mural dessa igreja que tá uns rapazes também cortando, fazendo uma coleta, assim, eles estão com facas cortando cogumelos, sabe? Eles estão colhendo, literalmente colhendo cogumelos. E a terceira imagem que, tipo assim, ela é a mais reveladora, digamos assim, é porque é uma imagem da Santa Ceia, só que tu consegue notar que em vez de estar na mesa distribuído pedaços de pão para as pessoas comer, o que está rolando na Santa Ceia é pedaços de cogumelo e de cogumelo psilocibino, entendeu? Dá pra ver até a mesma faca que foi usada para colher eles, foi usada para cortar, né? Isso daí, tipo assim, o final do episódio vai ser sobre isso, então eu vou deixar para comentar mais aprofundadamente essa noção de que o Cristo especificamente consumia cogumelo, sabe? Não só o cristianismo, mas a ideia de que Jesus Cristo foi quem espalhou a ideia de que consumir cogumelo era algo adequado, né? Então, isso daí eu vou deixar para fazer a conclusão do episódio, que eu acho que é a parte mais polêmica barra interessante, né? E é isso aí, vamos lá. Né? E a última imagem que eu posso indicar para vocês darem uma olhada, quem quiser ver mais assim, imagens que tem esse lance, é o grande saltário de salmário, eu não sei qual é a expressão agora, mas né, em português é porque o nome desse negócio em inglês é Great Canterbury Psalter, sabe? O grande saltário ou saltério de Canterbury, que basicamente, né, escreve great de grande em inglês, depois escreve Canterbury, Canterbury é Canterbury, né? Great Canterbury Psalter. E Psalter se escreve com um P mudo, né? P-S-A-L-T-E-R. E basicamente isso deu um mural, né, que tem, é como se fosse vários salmos da Bíblia, só que em vez de eles estarem escritos, eles estão desenhados, né? Alguém que fez, tipo assim, uma HQ que mostra vários salmos de Jesus Cristo mesmo, sabe? A passagem dele pela terra e tudo mais. E várias dessas imagens tem figuras que eu consigo associar com cogumelos e não é, tipo assim, exagero, sabe? Realmente é o tipo de imagem que é até difícil tu associar com qualquer outra coisa que não seja com adoração de fungos, né? E daí, concluindo sobre esse assunto, que muita gente fala, assim, por que que teria esse segredo dentro da religião cristã, sabe? Se a religião cristã sempre suprimiu esse tipo de coisa, né? Então, tipo assim, nesse momento que é bom destacar a diferença de segredo para supressão, sabe? Segredo, de modo geral, todas as religiões sempre tiveram, né? Inclusive, a maioria das religiões não tem livros sagrados por causa disso, sabe? Então, tipo assim, não é porque a Bíblia é um livro tido como sagrado do cristianismo, não é porque tá ali lá várias informações que não haveria por que não ter segredos que eram, tipo assim, da vivência cristã, né? Como, por exemplo, o próprio lance dos cogumelos. E o lance da supressão, eles falam, né, que eu já tinha falado antes, e eu já tinha falado, acho que na metade do programa lá atrás, eu vou reforçar agora para terminar, sabe? Tipo assim, não é qualquer indício de que a igreja perseguia substâncias psicodélicas antes de começar com a Inquisição, sabe? Teve ali um momento, em 1400 e alguma coisa, que a igreja falou, olha só, psicodélicos é ruim, né? E isso daí foi uma coisa que eles tipo assim, forçaram lá na Europa e depois eles saíram da Europa para correr ao redor do mundo inteiro perseguindo povos nativos que tinham sim tradição xamânica, sabe? É uma coisa que, tipo assim, se era especificamente por isso, a gente não sabe, mas basicamente todos os povos quase que a igreja se meteu e acabou fazendo merda e matando e massacrando, quase todos eles, as religiões dele tinham um fundamento relacionado a plantas psicodélicas, porque, na verdade, todas as religiões tinham, gente. Na verdade, é de se imaginar que todas as religiões, principalmente quanto mais antiga, sabe? Todas elas vinham de quê? De uma realidade xamânica, né? De uma realidade da natureza e de uma realidade lidando com plantas e muitas delas psicodélicas sim, sabe? Inclusive, provavelmente até o cristianismo surgiu de um momento desse, sabe? Até o cristianismo teve alguma experiência relacionada a psicodélicos, né? Aí o cara até fala assim sobre a questão de Jesus Cristo, sabe? Porque, tipo, agora como eu já tô concluindo, eu vou falar a respeito, sabe? A ideia de que o Jesus Cristo estava ceando pedaços ali de cogumelo, né? Na famosa Santa Ceia e tudo mais, sabe? O cara levanta a famosa frase da hóstia, sabe? Quando Jesus Cristo fala que, né? Quem comer do meu corpo vai viver para sempre, né? Vai alcançar a imortalidade. E, tipo, faz um bom tempo de que a gente assume que a hóstia seria um pedacinho de pão, sabe? E daí é um negócio que, tipo assim, pra mim a ideia de que aquele negocinho que tu coloca na boca do fiel, em vez de ser um pedacinho de pão, é na verdade um pedaço de cogumelo, sabe? Pra mim faz todo sentido justamente porque, tipo assim,
que poder um pão tem? Nenhum, sabe? Tipo, que poder espiritual tem, que religião que adora o pão, que religião que tem culto ao pão, sabe? Além do cristianismo, digamos assim, né? Que espécie de coisa o que um pão faz, um pedacinho de pão tem de tão maravilhoso para ser chamado de corpo de Cristo? Só que agora, por outro lado, se tu para de falar que a hóstia é um pedaço de pão e que a hóstia, na verdade, é um pedaço de cogumelo, e a gente leva em consideração os efeitos do cogumelo na prática, a gente leva em consideração a quantidade de outros povos, outras culturas, outras religiões, quanto que a humanidade muito antes do cristianismo surgir, a humanidade já idolatrava o cogumelo, sabe? Tanto me dizer que o cristianismo, na verdade, é uma parte importante do culto deles que desapareceu, justamente porque a igreja começou a perseguir os psicodélicos em todos os cantos do mundo, inclusive dentro da própria igreja, sabe? Tu dizer que uma parte importante do culto tinha a ver com fungos, sabe? Pra mim, eu acho que faz todo sentido, sabe? Justamente porque eu sei, cara, a maioria das pessoas que relatam experiências com psicodélicos, sabe? Quase todo mundo relata aquela velho sentimento de se sentir ligado, de sentir que, tipo assim, não fazer mal pros outros, porque a gente é tudo, tá compartilhando a mesma energia, a mesma vivência, a mesma espécie, todas essas coisas, assim, aquele papo hippie da porra. Então, tipo assim, se vocês não conseguem ver que isso tem muita semelhança com o discurso de Jesus Cristo, que a gente vê na própria Bíblia, sabe? Então, tipo assim, cara, a ideia de que Jesus Cristo ou era alguém que consumia psicodélicos e trouxe essa sabedoria para as pessoas. Ou mais do que isso, Jesus Cristo nunca nem esteve aqui na Terra encarnado e ele só era algo que as pessoas enxergavam, tipo um guia mesmo espiritual que eles enxergavam, né? Como eu já falei aqui várias vezes, as pessoas dizem que quando estão consumindo certas substâncias psicodélicas, eles se comunicam com sabedorias superiores. Então, tipo assim, que Jesus Cristo seria a personificação da sabedoria que o cogumelo passava para as pessoas, sabe? Essas duas ideias, para mim, hoje em dia, com o que eu tenho de informação a respeito desses temas, eu acho que são bem plausíveis, sabe? De verdade, para mim faz todo sentido, sabe? E por que que tudo isso é uma coisa grande? Por que que tudo isso é importante? Porque, porra, basicamente, cara, se um dia houver comprovações claras de que o cristianismo tem um passado de psicodélico, sabe? Isso muda completamente a jogada, sabe? Tipo, e mais uma vez, eu tô querendo deixar claro que nada dessas opiniões aqui estão sendo ditas assim pra ofender ou tô querendo causar, assim, tipo assim, nossa, ofendendo a fé cristã. Não, em primeiro lugar, pensem que tudo isso que eu tô falando é uma vivência pré-proibicionismo, entendeu? Tipo, pré-perseguição a essa substância. Então, tipo assim, quando eu penso nessas coisas, eu estou imaginando um mundo que não tinha toda essa carga negativa em cima das substâncias psicodélicas, sabe? Eu consigo imaginar que, tipo assim, no mundo, cara, de 2000 anos atrás, tinha um monte de gente que era um cristão e consumia cogumelos regularmente. Eu consigo imaginar que o cogumelo fazia parte do culto e eles tratavam com a mesma seriedade, com o mesmo respeito que vários outros povos ao redor do mundo tinham relações com substâncias psicodélicas, seja com DMT, né, a ayahuasca, os cactos, a sálvia, a maconha, né? Várias drogas que tinham ali, sabe? Tipo assim, isso aqui não era sobre, tipo, especificamente sobre cogumelo, mas agora para fechar aqui eu vou dizer o seguinte, praticamente todas as religiões da humanidade sempre tinham algum culto sagrado envolvendo uma substância psicodélica, só que o proibicionismo, que foi uma coisa que se instaurou mesmo no século passado, tipo, um negócio moderno, ele é tão agressivo, ele é tão forte que fez com que as pessoas religiosas tivessem que virar as costas sobre substância psicodélica, porque hoje em dia eu ainda sei que quando eu tento correlacionar drogas com práticas religiosas, espirituais, tem muita gente ainda que não consegue entender. Tem gente que ainda vira a cara e pensa, assim, não, como assim, que tem a ver droga com isso? Mas, cara, se tu parar pra estudar, pra ver como é que as sociedades se relacionavam com esse negócio, com as culturas diferentes que tem com as substâncias psicodélicas, tu vai ver que as drogas sempre foram utilizadas em contextos religiosos, espirituais. Sempre. Entendeu? Sempre teve esse negócio, tipo assim, eles citam até a questão assim dos egípcios também nessa parada, sabe? Eles falam que os egípcios, por exemplo, eles chamavam os fungos de filhos dos deuses e na mitologia egípcia os fungos tinham chegado na Terra através de um raio que Sete mandou carregado de esporos e veio do espaço, sabe? Veio um raio de espaço que veio carregando esporos e fez nascer os filhos dos deuses aqui, sabe? Então, tipo assim, cara, essa toda essa visão é muito moderna, sabe? De, tipo assim, associar droga só com o lado da zoeira, da farra, da curtição, sabe?
as drogas sempre estiveram inseridas em contextos assim, de cura, de sabedoria, de aprendizado, sabe? Até a própria maconha, eu vou dar um exemplo assim e tal. Muita gente assume que a maconha chegou aqui nas terras brasileiras junto com os povos escravizados, sabe? Por quê? Porque eles trouxeram as sementes, que, né, pra quem não sabe, um dos lugares do mundo que a maconha é consumida há muito tempo é na África, né? Não só na África, mas na Índia também. Aqui agora a Índia, tipo, parte da Índia fica na África, parte da Índia fica na Ásia, até onde eu sei, eu acho que é isso, né? Enfim, então é um lugar que, tipo assim, há milênios já tinha povos lá na África fazendo consumo de maconha e alguns dos povos escravizados tiveram, tipo assim, a noção de que eles ainda iam transportar as sementes deles, sabe? Tipo assim, trouxeram dentro das roupas, sabe? Eles enfiaram a semente no meio das roupas deles assim, e tudo mais, porque mesmo eles passando por um processo terrível de escravização, eles ainda achavam que valia a pena trazer essa erva pra cá, sabe? Então, tipo assim, e por que eles trouxeram pra cá? Cara, porque era muito importante, entendeu? A verdade era essa, tinha uma relação muito forte, inclusive tinha dentro de cultos, sabe? Eu, como uma pessoa que frequenta cultos afro-religiosos, eu nunca vi ninguém usar maconha num culto de religião afro desde que eu nasci. Porém, entendeu? Eu hoje em dia tenho noção de que já foi, já aconteceu, só que, né, eu só tô usando isso como exemplo de uma questão de como o proibicionismo afeta, sabe? Hoje em dia, considerando que a maconha ainda é ilegal, ninguém vai tentar advogar para a causa de que utilizar maconha em cultos afro-brasileiros é certo. Nem o pessoal que é religioso. A maioria das pessoas, eu acho que se tu fosse falar para eles isso, eles iam ficar ofendidos, eles iam dizer que é um absurdo, só que, tipo assim, cara, eu não tô falando coisa que eu tirei da minha cabeça, não. Tô tirando informação histórica, entendeu? Já aconteceu. Povos escravizados utilizavam, tipo, maconha aqui. E se eles utilizavam maconha aqui, cara, provavelmente eles utilizavam na África também, sabe? No meio dos cultos, eu tô querendo dizer. Então a maconha, além de ser algo que as pessoas usam pra curtir, pra zoar, pra ver filme, pra dar risada, ela também já foi utilizada em contextos espirituais religiosos. E o mesmo vale para ácido, o mesmo vale para ayahuasca, o mesmo vale para cogumelo e para todas essas substâncias, entendeu? Então, né, não pensem que quando eu estou relacionando o cristianismo com as substâncias é para ofender, é para difamar. Não, eu até acharia tipo que faria todo sentido, sabe? O que não faz sentido para mim o cristianismo é ser a única de todas as religiões do mundo que não tem um passado com os psicodélicos. Então, né, essa ideia, essa hipótese de que os cogumelos foram importantíssimos para o cristianismo surgir, para as pessoas criarem culto, talvez a primeira vez que alguém resolveu pregar um evangelho na vida era alguém que estava passando por uma experiência de cogumelo psicodélico, sabe? Eu acho que isso daí é uma possibilidade, sabe? Essas imagens que eu mostrei pra vocês são alguns indícios disso e outras questões realmente linguísticas, coisas aprofundadas que é difícil comprovar, né? Só que a ideia de que a igreja sempre foi contra psicodélicos não é verdade, ela é infundada, então talvez sim, talvez no processo de Inquisição, uma das coisas que a igreja apagou da história também é de que era normal as pessoas serem cristãs e utilizarem cogumelos psicodélicos, sabe? Fazia parte da vivência daquela época, mas por algum motivo a igreja mudou, girou o paradigma, ela perseguiu os psicodélicos ao redor do mundo inteiro e tornou sinônimo de satanismo, sabe? E fez com que essas substâncias que antigamente eram a coisa mais sagrada que tinha na Terra, talvez até para os cristãos, os fungos eram a coisa mais sagrada que tinha na Terra de todas, era o corpo de Cristo, entendeu? Talvez até isso eles conseguiram fazer de conta que não era e apagaram por completo a ideia de que essas substâncias, essas plantas criadas, colocadas aqui na Terra para a gente ter experiências únicas para nossa espécie, essas plantas não têm nada de bom, não tem nada para nos ensinar, não tem nada para nos mostrar, elas são tipo assim uma semente do mal que o diabo colocou aqui, sabe? Então, toda essa visão é muito moderna, sabe? A maior parte do tempo da história, essas plantas, elas eram aquilo que essa série tá pregando, sabe? Medicinas que passam sabedoria, passam ensinamentos. Cara, eu acho, no mínimo, uma teoria muito fascinante, né? Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.